Pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é Thiago Correia. Vamos iniciando aqui mais uma conversa com o gestor, nosso call mensal, onde realizamos um panorama econômico, as principais notícias do mês, sempre na segunda semana de todo mês. Luciano Magalhães hoje está ausente, está em viagem, deixou um abraço aí para todos que nos acompanham. E a gente passa aí em um momento bem importante, principalmente cenário político. Tivemos aí a aprovação da reforma no primeiro turno. E para falar um pouquinho mais da parte de cenário econômico, eu vou passar a palavra para o nosso diretor de gestão, Giuliano Dedini. Obrigado, Thiago. Pessoal, bom dia. Obrigado por participar do nosso call. Vamos começar, como de praxe, a gente tem tentado ser o mais sério possível para passar as notícias do mês que passou. Vou começar aqui a parte de panorama econômico só, tratando um breve e geral sobre as expectativas. A gente teve nesse último mês de junho uma continuidade, basicamente, de um decrescimento das expectativas para o fechamento de 2019. Claramente, a inflação de junho consolidou um pouco essa tese, a gente teve uma inflação quase zerada, apesar de que a expectativa era uma deflação, mas realmente a gente não está vendo uma pressão inflacionária imediata, mas ela está presente. Então, a expectativa hoje do Focus é uma inflação entre 3,80 mais ou menos. E nesse último mês a gente teve uma queda relevante na expectativa de Selic. E isso sim teve impactos, a gente vai explorar um pouquinho mais os detalhes mais para frente, mas os porquês. E há algum tempo a gente tem reforçado nossa visão que não seria tão producente, mas o mercado já está precificando, o Focus está precificando e parece que o Banco Central também está dando indícios de que haverá essa queda ainda este ano. Então, a gente tem dois grandes tópicos aqui, dois grandes temas para passar. Então, primeiro por economia doméstica e depois passar um pouquinho sobre o panorama da economia internacional, que acho que hoje, em especial, é legal a gente reforçar, apesar dos acontecimentos brasileiros serem muito positivos, a gente não esquecer que existem essas dinâmicas internacionais que têm impactos, às vezes, muito mais fortes sobre os preços dos ativos. Então, começando só sobre a parte nacional, uma breve visão segregada e decomposta da atividade econômica nesses primeiros meses do ano. Claramente não tem absoluta nenhuma clareza de que há um processo de recuperação da economia já em andamento. O grande motivo por isso, na nossa visão, é essa falta de confiança. Então, IBC-BR no campo negativo nesses meses. Os indicadores, a gente tem aqui pesquisa mensal de comércio, serviços e a industrial, e eles estão alternando entre breves e pequenos números positivos e vários números negativos. Então, claramente, a gente continua até, inclusive, num risco de passar tecnicamente, por uma recessão ainda esse ano. Se passar 2 trimestres seguidos de crescimento negativo, a gente poderia passar por uma recessão. Então, ser considerado como recessão. Então, claramente, a economia em si não tem dado indícios de que tem a recuperação contratada. Os indicadores antecedentes, e aqui a gente compilou 4 dos principais indicadores que seriam considerados como uma prévia ou uma perspectiva para os próximos meses, tampouco mostram um cenário de melhora. Então, o que a gente vê e o que a gente destacou no nosso relatório de gestão é claramente uma dualidade. Por um lado, o mercado financeiro andando, os preços ativos performando bem, e por outro, a economia ainda patinando e sem nenhum indício claro da recuperação. Obviamente, a gente vê os motivos pelos quais a economia pode se recuperar, mas as decepções recorrentes com o crescimento não têm sido à toa. Então, a gente não tem os indicadores antecedentes aqui, principalmente tráfego de veículos pesados sobre rodovias, que a gente não consegue, que deveria medir se pelo menos a indústria está se mexendo, a gente está tendo pedidos, não está andando. Produção de aço, que daria uma medida mais para a indústria, tampouco. E papel ondulado, porque é muito utilizado o papelão nas embalagens, então no transporte de produtos. Todos os indicadores que
quando começam a se criar estoques, quando começa o processo produtivo a trabalhar, esses indicadores já apontam, geralmente, antes da gente conseguir ver esse crescimento no IBCBR ou no PIB mesmo do IBGE. Então, a economia não está andando. Os motivos pelos quais a gente continua acreditando que ela vem andar são principalmente a mudança de confiança. Então, é a razão pela qual a gente não andou até agora, e o choque de confiança, a gente vai falar agora, já no próximo slide, que vem com a credibilidade de que a política econômica vai ser mais pró-mercado, que a gente vai ter aquele viés mais liberal para a economia. Tudo que era prometido na última eleição e que ainda não foi entregue, começa a dar indício que será entregue agora, vem para emplacar um pouco mais de confiança para que as empresas voltem a produzir e principalmente as pessoas voltem a consumir, de um lado. E do outro, a gente tem obviamente as pressões de longo prazo aqui do país de crescer menos, a enorme capacidade ociosa que tem uma pressão para a atividade econômica não ser tão pujante, compensados em partes pelo fato de que o mercado de crédito tem uma tendência a se acelerar e já está dando sinais de que está em plena expansão. Então, por hora, a economia não anda, temos expectativas de que ela volte a andar, mas ainda nada se concretizou. O principal movimento, acho que antecipando, obviamente, porque foi ontem que a gente teve, e o Thiago bem colocou, a votação em primeiro turno no plenário da Câmara sobre a reforma da Previdência, que é super positivo porque a velocidade com a qual a reforma está andando tem surpreendido tanto nós quanto os mercados. A nossa melhor expectativa era que o processo como um todo terminasse em meados de novembro. Se a Câmara dos Deputados consegue fazer todas as aprovações ainda antes do recesso, na volta do recesso, se essa pauta é encaminhada para o Senado, lá a gente não vê muita margem para atrasos e o processo no Senado dura entre 40 e 45 dias. Isso segundo o próprio líder do governo no Senado e o presidente do Senado. Então, Davi Alcolumbre vem falando que o processo poderia demorar 45 dias. Então, logo na volta do recesso, em menos de 2 meses, a gente poderia ver essa reforma sendo aprovada. Então, a velocidade tem sido muito boa e, por enquanto, o tamanho da desidratação não tem sido tão grande. A gente tem, obviamente, está pendente hoje, a gente vai tentar dar uma calibrada para ver o tipo de desidratação que pode vir por parte da Câmara, mas no Senado não acredito que venham desidratações significativas. Então, claramente a reforma ela é muito boa, ela é muito melhor do que aquela que foi proposta na época do governo Temer, tanto pela maneira como ela está sendo tocada e tanto pela magnitude do esforço fiscal que ela representa. E aí vale destacar, como a gente falou em maio, que os mercados começaram o mês dando sinais de que seria um mês negativo e depois reverteram, principalmente porque o Congresso, a gente comentou isso no último webcast, o Congresso mostrou sinais que ia assumir um protagonismo na pauta de reformas, então eles iam aprovar, como o Rodrigo Maia fala, apesar do Poder Executivo. Claramente a reforma que passou ontem é um protagonismo total do Poder Legislativo sobre essa pauta de reformas, o que é muito positivo e ficou escancarado agora. Então, na nossa visão, é um processo muito mais saudável para o andamento de reformas, uma pauta liberal, se elas vêm de iniciativa e representam realmente o Poder Legislativo. Porque o Executivo a gente passou por muitos anos, tanto de um lado quanto do outro, de Poder Executivo tentando legislar ou tendo uma pauta e se o Congresso não quer, as pautas ficam paradas, a gente tem uma estagnação e a agenda não anda. E a gente corria esse risco, desde a época das eleições, que a gente citava, o grandíssimo risco de um poder executivo querer implantar pautas liberais e o Congresso não querer aprovar. E esse risco ficou muito menor agora. Então, dado que ficou claro que o Rodrigo Maia tem essa pauta, ele quer voltar ao protagonismo, hoje, para nós, pouco importa a autoria dessas reformas, o importante é que elas estão andando. E muito provavelmente a tonalidade do que vem agora de pauta do Paulo Guedes, segundo ele, inclusive, vai colocar agora que o Marinho, secretário de Previdência, fez um trabalho, conseguiu entregar o principal objetivo, segundo o Paulo Guedes,
o próximo grande protagonista agora de secretários vai ser o Salim Matar, com a pauta de privatizações. E, aparentemente, o Congresso tem apetite para aprovar a desburocratização e privatização de várias empresas. Então, é uma pauta positiva. E isso tem animado bastante o mercado, reduzindo bastante aquele ceticismo que a gente tinha até então. A nossa perspectiva agora é de que a reforma da Previdência seja aprovada até final de outubro, com um impacto fiscal entre 770 e 870 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. De volta, o impacto fiscal em si é relevante, mas é menos relevante do que a imagem, do que a mensagem que uma reforma da Previdência passa. Então, a gente vai explorar como isso tem impactado os mercados, mas, obviamente, um dos pilares fundamentais para o Banco Central e para a diminuição de prêmios de risco é que a gente tenha um mínimo equilíbrio fiscal nas contas do governo. Então, a reforma da Previdência ajuda nisso, não é a única solução, mas passa a mensagem de que esse equilíbrio vai ser perseguido. E aí o mercado tem muito para andar. A gente está bem otimista com esse cenário doméstico agora. O que isso significa de imediato para juros? Aqui vale a gente fazer um exercício e explorar o que está passando na cabeça do Banco Central. Então, até março, no último relatório trimestral de inflação, no qual o Banco Central demonstrou os seus cenários possíveis para juros, as suas expectativas de conjuntura e os riscos prospectivos para a inflação, consequentemente para a condução de política monetária, as expectativas de inflação consideradas naquele momento estavam bem alinhadas com a meta. Então, essa meta aqui para os próximos anos vem a cada ano um pouquinho menor, e as expectativas a gente consegue ver nessa linha pontilhada verde que estavam bem coladas na meta. E o nosso discurso foi, dado que não há folga nas expectativas de inflação, há os riscos da reforma não ser implantada, não faz sentido o Banco Central sequer cogitar diminuir juros. Inclusive porque o principal argumento a favor da queda de juros era de que são os juros que estariam impedindo o crescimento da economia. Então a gente desconstrói todos esses argumentos, principalmente falando que a economia hoje ela não depende de juros menores para andar. Isso, a Selic em 6,5% ou a Selic em 5,5% vai fazer pouquíssimo impacto para a atividade industrial, para a criação de empregos. O que realmente está impactando é você criar um horizonte de planejamento maior, você ter mais confiança e que faz sentido sim investir, contratar pessoas, porque o consumo vem, a atividade vem. Então é uma profecia autorrealizável, é um impacto mais de confiança do que de qualquer coisa. E por isso seria até contraproducente o Banco Central naquele momento diminuir juros, porque primeiro ele perderia a credibilidade de que está perseguindo simplesmente a meta de inflação, pois passaria a mensagem de que ele, além de perseguir a meta de inflação, ele está sendo influenciado para tentar estimular a economia, que não deveria ser o objetivo dele, e coloca em xeque até a capacidade dele de controlar a inflação, como a gente já teve episódios no passado, o mais recente sendo em 2013, de que os juros foram abaixados à revelia do que apontariam qualquer modelo de política monetária para controlar a inflação, e com um simples intuito de manter um estímulo à economia. Então o Banco Central não pode hoje correr o risco de ser taxado de um fazedor de política fiscal, ou de ser estimulador da economia, correndo o risco de perder o controle da inflação. A gente demorou para garantir essa credibilidade e hoje o Banco Central goza da credibilidade de ser uma instituição independente que persegue a meta de inflação. Então seria muito ruim ele abaixar os juros. O segundo ponto é que a queda de juros não ia ajudar a economia. E o terceiro é que todos os modelos apontariam para que, se ele cair juros agora, logo na sequência, daqui a entre 12 e 18 meses, ele teria que aumentar os juros de volta. E a política monetária não se conduz com essa agilidade. É mais saudável termos movimentos duradouros e ponderados, bem moderados, em um sentido, do que ficar mudando de trajetória a cada 12 meses. Então seria bem contraproducente. No entanto, hoje, o principal cenário de perspectiva de inflação caiu. Então, na posição do Banco Central, apesar de todos esses argumentos, e eu acho que o próprio Roberto Campos não deve discordar, de que
ele já está fazendo estímulo na economia, então, apesar de tudo que a gente falou, o mercado já precificou a queda de juros. Os analistas do Focus já estão projetando um juros menor. E as expectativas de inflação estão relativamente condizentes, estão abaixo da meta. Criou-se um pouquinho de folga. Então, o Banco Central hoje tem espaço, sim, para fazer uma queda de juros sem prejudicar a sua credibilidade, que era o nosso principal risco. E a gente consegue ver nesse slide aqui o que é o Focus projetando Selic para final de ano. Então ele consegue sim diminuir juros, não ter a sua credibilidade questionada, apesar de não ter nenhum estímulo. Hoje, para ele é mais confortável e ele evita gerar uma decepção no mercado. É um fator que acontece aqui e acontece em alguns outros bancos centrais, que a partir do momento que o mercado inteiro precificou a queda de juros, o Banco Central ficou quase um refém dos mercados. Porque se todo mundo fala que ele vai cair, já está apostando que ele vai cair, se ele não cai, aí sim ele pode ter um revés, aí ele pode perder a comunicação, o mercado vai achar que ele não teve uma comunicação clara. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que o Powell no Fed, inclusive, está passando por um dilema bem parecido, ele pode sim reduzir juros e deve agora, devido que o mercado inteiro já colocou isso na conta. Então, a gente deve sim agora ver essa queda de Selic, apesar de, na nossa opinião, não ter impacto nenhum sobre a atividade econômica. Não vai ser a queda da Selic que vai ajudar. Mas, dado que o mercado inteiro já precificou, e dado que aquelas condições que eram os nossos principais argumentos para ser contra o corte de juros, que era, as expectativas de inflação estão muito perto da meta e o risco de aprovação da reforma ainda era alto, esses dois riscos diminuíram. As expectativas de inflação já estão mais com folga e o risco da reforma não passar diminuiu bastante. A gente conseguiu ver uma votação bem expressiva ontem. Então, é como falar que mal não vai fazer o Banco Central diminuir juros. Aí a gente vai ter que aceitar, porque o mercado já precificou isso. Como que isso impacta os ativos? Aqui acho que vale a gente fazer um exercício de explorar algumas classes específicas as nossas expectativas. Então, em títulos públicos, em renda fixa, a gente vê, com o cenário atual, um espaço para o Brasil se adequar em termos de juros reais com outros países latino-americanos. A gente comentou isso no relatório, um dos relatórios no primeiro trimestre do ano, e a gente reforçou nesse último relatório, de que o Brasil ele é um destaque entre países em desenvolvimento latino-americanos em termos de juros reais. E não vamos nos alongar aqui dos porquês que o Brasil trabalha com juros altos, tanto por questão de tamanho de subsídios do mercado de crédito, tanto pela memória inflacionária, tanto pela indexação da economia como um todo, muito título no overnight, né, numa Selic diária, mas esses fatores faziam com que a gente trabalhasse com juros reais maiores. Hoje, a gente está abrindo espaço para entrar nessa onda internacional de juros mais baixos, e não de mercados envolvidos, mas de pares nossos aqui perto. Então, a gente acha que tem, e aquela nossa expectativa que era uma possibilidade, começa a se tornar um cenário mais provável, de que o Brasil, ao invés de trabalhar com 4,5% de juro real, possa trabalhar com 3,5%, o que é um pouco abaixo do que está precificado nas Bs mais longas, ou até mesmo 3%, como alguns outros países aqui perto trabalham. Então, tem espaço para a continuidade da queda do prêmio dos títulos públicos. No entanto, essa queda não é infinita. E aí é importante notar, nesse ano, em 2019, se o IMAB 5+, então os títulos das NTNBs longas, são os ativos que mais têm performado no ano, performando mais do que renda variável em geral, na média, né, do Ibovespa. Mas esse gás ele tende a acabar. E por enquanto a gente acha que é positivo, mas ele em algum momento vai parar. A gente acha difícil a gente ter quedas até o nível de juro real zero, como a gente tem em mercados envolvidos. Então dá para aproveitar ainda essa onda, tem até o final do ano espaço para andar, mas não é infinito. Por outro lado, entre títulos pré-fixados e títulos indexados à inflação, a gente ainda prefere bastante os títulos indexados à inflação, porque a inflação brasileira não está domada. Honestamente, a gente já há algum tempo a gente vem relatando o que aconteceu nos últimos anos, desde a crise, do controle de preços, quando soltaram os preços na segunda eleição, na reeleição da Dilma,
o que a gente teve de super safras em 2017, a inércia em 2018. A inflação ela está seguindo um padrão normal brasileiro, não tem nenhum. E hoje a gente está com uma ociosidade muito grande e ainda assim inflação positiva. Ainda assim, sem atividade econômica, a gente está com uma inflação aí, na meta. Então, a possibilidade da gente se surpreender com a inflação mais alta, na nossa visão, é bem mais elevada do que está precificado hoje pelo mercado. Então, títulos indexados à inflação, na nossa visão hoje, são bem melhores ativos do que os títulos nominais. E, obviamente, ambos carregam prêmios sobre a Selic, e a gente acha que os dois vão performar melhor do que Selic. Pelo menos até o final do ano, a gente tem bastante convicção. Uma segunda grande classe de ativos que vale a gente destacar, e a gente comentou inclusive no relatório de gestão aqui, é a classe de crédito privado. E crédito, na nossa visão hoje, faz sentido para as carteiras que têm uma aversão à volatilidade, principalmente, porque basicamente tem muito pouco volatilidade, mas a gente precisa notar que nos últimos anos, o que a gente está vendo no mercado de crédito é que as empresas estão fazendo emissões mais longas, com prêmios embutidos cada vez menores. Então, se há 2 anos atrás a gente tinha uma taxa livre de risco, digamos, né, uma Selic de 10%, e uma empresa duplo A estava pagando 1% de prêmio, então 110% do CDI, por um prazo de 3 anos, por exemplo, hoje, essa mesma empresa está provavelmente sobre uma taxa livre de risco mais próxima de 6, que vai ser o que a gente vai fechar o ano, pagando um prêmio de risco de, às vezes, até 30 basis points. Então, saiu de 1% para 0,3%. Então, por um lado, o prêmio de risco embutido nos créditos hoje é menor. Segundo, do total de retorno do crédito, o prêmio, o spread de risco é um componente maior. Então, se lá atrás a gente tinha do total de 11%, apenas 1% vinha do risco de crédito, hoje, nesse nosso exemplo aqui, de um total de 6% e 30%, 30 basis points vêm do risco de crédito. Então, proporcionalmente fica maior e esses prazos são maiores. Então, você tem maior duration, digamos assim. Então, se a gente vê um cenário no qual os spreads começam a voltar, a aumentar, o impacto que isso tem sobre ativos de crédito privado é maior, ou seja, é mais negativo do que era no passado. Então, crédito, a qualidade subjacente dos ativos é indiscutível. A gente acha que a gente está num dos momentos mais saudáveis do mercado de crédito da história do Brasil. Mas a duration é maior e os spreads são relativamente apertados. Então é um ativo para quem não quer muita volatilidade na carteira, mas não é o ativo para fazer uma super performance nesses próximos meses. E por último, para a renda variável, nossa expectativa, ao contrário dos títulos públicos, é que o upside ainda é muito grande, mas tem muito espaço para andar. Na nossa visão, e eu vou mostrar agora na parte internacional, grande parte do que fez a bolsa andar e as empresas em geral andarem até agora é uma queda de taxa de juros, uma queda de prêmio de risco, e não o aumento de lucro daquelas empresas. Então, é um movimento natural de matemática financeira que fez a bolsa ter uma valorização. Pelo mesmo motivo que o MAB5+, performou mais de 20% esse ano, a bolsa tem uma performance de 15% aí até esse primeiro semestre. É simplesmente uma queda de prêmio de risco de um ativo que tem uma duration longa, que são ações, que tem fluxos de caixa perpétuos. Então, agora a gente vai começar a ver, sim, acho que agora não, acho que a gente ainda tem um espaço para performar simplesmente com essa queda de juros, essa euforia de risco menor, mas a partir do final do ano, o que a gente vai ver é que vão performar só as empresas de qualidade e principalmente, na nossa visão, aquelas empresas que ficaram um pouco mais fora do radar. Isso, para a bolsa hoje, vai ser bem mais ativos selecionados, assim, vai ser uma coisa bem mais seletiva do que foi no passado. Hoje em dia, qualquer ativo praticamente na bolsa está performando bem. Então, essa é a nossa visão para as grandes classes de ativo. E aí, a gente puxa aqui um pouco para a economia internacional, que é um dos principais destaques desse relatório, e acho que a gente precisa explorar esse tema.
que é o movimento que a gente passou nesses últimos 10 anos de performance de ativos, tem, na nossa visão, uma explicação bem clara de atuação de bancos centrais e governos em economias desenvolvidas. E a gente vai destrinchar essas duas coisas. Primeiro, quando a gente olha a partir da crise de 2008, o que foi o comportamento de política monetária ao redor do mundo? De claramente uma redução brutal de taxas de juros, com o objetivo, tudo aqui, né, que os bancos centrais e os governos têm feito, com o objetivo de estimular o crescimento da economia. Então, taxas de juros foram extremamente reduzidas, e quando as taxas de juros já não eram o suficiente para tentar estimular a economia, os bancos centrais começaram porque eles conseguem estimular a taxa de curto prazo. Então, a taxa de curto prazo foi lá para baixo, eles começam com discursos falando, não, a gente vai manter essa taxa lá embaixo para tentar calibrar a curva um pouco mais longa no médio prazo, para também cair, e quando ela resiste, eles querem apertar a parte longa ainda, então quer cair a juros curto, médio, e quando você quer cair a parte longa da curva, os bancos centrais entraram comprando todos os títulos que conseguiam encontrar na frente. Então o balanço de ativos dos principais bancos centrais envolvidos do mundo cresceu muito. E isso é uma injeção brutal de liquidez no sistema, e você tem um tipo de efeito, um crowding out, que você tinha investidores que detinham aqueles títulos, e o Banco Central obriga, basicamente, o sujeito a vender, porque o prêmio fica muito baixo, inclusive ficou negativo para vários títulos. Aí as pessoas e os investidores vendem aqueles títulos públicos, vão para mais longos, o Banco Central continua comprando títulos mais longos, e ele começa a comprar outros ativos. O Banco Central, em primeiro momento, tem sempre a expectativa de que isso fosse fazer com que o dinheiro chegasse na economia real. Só que não tem acontecido. Então, por um lado, eles compraram tudo que tinha basicamente de títulos públicos, jogaram as taxas lá para o negativo. As empresas se aproveitam desse cenário, e aqui o paralelo com o Brasil, mas essa farta liquidez faz com que o crédito de empresas suba muito. Então a gente tem um estoque, um endividamento hoje em dia maior do que a gente tinha durante pré-crise de 2008. As empresas estão surfando nessa onda de farta liquidez. Os governos também emitem, então começam a fazer um expansionismo fiscal também. Política monetária expansionista, política fiscal expansionista, gastam mais do que arrecadam, acumulam dívidas. E aqui a gente está relatando as duas principais zonas, que é a zona do euro e os Estados Unidos, mas isso se aplica a vários países ao redor do mundo. Reino Unido, na Inglaterra, isso estava acontecendo. Em mercados emergentes, isso aconteceu em grande parte deles também. Então, dívida pública sobe, a gente tem uma multiplicação de dívida, tudo visando estimular a nossa economia. No entanto, os efeitos disso são bem dúbios. A gente pega o endividamento total hoje em dia, comparado com o que a gente tinha pré-crise, está em outro patamar. Isso, obviamente, se coloca como um risco. E a inflação, que era o que os bancos centrais queriam fazer com que ganhasse tração, não vem. Então, essa brutal injeção de liquidez nos mercados não afetou a inflação e não afetou a perspectiva de crescimento dessas economias avançadas. Então, a gente tem a projeção do FMI de crescimento do mundo inteiro relativamente estável, mas principalmente porque as economias emergentes estão performando, as economias desenvolvidas não estão andando. Então, todo esse arcabouço de liquidez, de endividamento, fez e permitiu que as empresas assumissem mais dívidas, assumissem dívidas mais longas, os governos assumissem mais dívidas, os bancos centrais ficassem com um balanço extremamente inchado, agora num grandíssimo dilema de como desinchar esse balanço. E para onde foi a inflação que era esperada, na nossa visão, foi principalmente para ativos financeiros. Ou seja, o que o governo e o Banco Central esperava que aquela liquidez fosse cair até a parte da economia real, não caiu. E a gente teve uma super performance de ativos. E aqui é um índice do MSCI global, então um índice de ações global. A mesma coisa aconteceu com performance, obviamente, dos títulos públicos, porque os yields foram lá para baixo, as taxas caíram muito. A mesma coisa aconteceu com crédito privado ao redor do mundo. Então, vocês têm índices, o Barclays tem um índice de bonds que também mostra uma super performance.
E o Brasil não é isento. Apesar do Brasil representar menos de 1% do capital financeiro mundial hoje, o Brasil surfa nessas ondas. Então, muito do que a gente está vendo de super performance positiva dos ativos e perspectiva de queda de juros são coisas que vêm lá de fora. Então, nos acende, obviamente tem os méritos, o que a gente está fazendo aqui dentro, a reforma óbvia que tem os méritos, mas ela tem impacto muito mais em janelas de curto prazo, em janelas de longo prazo, são dinâmicas como essas, dinâmicas globais, que têm ditado a performance de ativos. E por isso, não interessa o tamanho da reforma que vier no Brasil. Se a gente vê os bancos centrais lá fora subindo juros ou revertendo essa política de extrema liquidez, os mercados brasileiros vão sofrer. Para a gente é indiscutível. A gente pode ter num curto prazo algum benefício da dúvida, vai ter um fluxo de estrangeiros vindo para o Brasil ainda, mas como foi no ano passado, por exemplo, quando o Fed deu indícios de que ia trazer a taxa de juros para próximo de 4, que as performances dos ativos em geral foram ruins. A gente aqui mostra, quando olha o gráfico, parece que era não, porque teve a greve, porque a gente teve as eleições, mas ano passado a volatilidade aumentou por conta de política monetária, expectativa de mudança de política monetária no Fed. Então, enquanto essas coisas se mantêm constantes, e num balanço de riscos, na nossa visão, elas são bem mais importantes do que a agenda doméstica, as reformas vão surtindo efeito, vão fazendo com que os mercados tenham performance. Mas a gente não pode tirar isso de pauta. Agora, falar brevemente sobre os resultados dos fundos, os dois fundos de ações. Isso aqui é uma janela longa, então a gente sempre destaca: investir na bolsa em geral não tem sido tão produtivo, não é o mais rentável, que é a linha mais clarinha embaixo, que é o Ibovespa. Adotar alguma estratégia ativa, ou não investir só nas ultra large caps, porque o Ibovespa é composto pelas basicamente as maiores e mais líquidas empresas da bolsa. Então, evitar justamente esses nomes e ter algum critério, como procurar as empresas que são estáveis e pagadoras de dividendos, ou procurar empresas que estão um pouco mais fora do radar e são menores, que a gente consegue ver o reflexo dessas estratégias no índice de dividendos, no índice small caps, é mais rentável do que investir na bolsa. E adotar uma estratégia de investimento ativo, como mostram os nossos fundos, é ainda melhor. Então a gente tem o que a gente separa e consegue separar como um risco, um fator de risco de adotar a estratégia de dividendos, e o alfa, realmente, de dentro da estratégia de dividendos, escolher as melhores das melhores, manter uma disciplina, manter um giro baixo da carteira. Isso gera um alfa legal. Então, essa aqui é a performance dos fundos desde o início. Então, os dois fundos nesses 10 anos mais do que triplicaram o valor da cota. E quando a gente vê em termos de risco e retorno, de volta, em nenhum momento, em nenhum ano, a gente teve uma volatilidade maior do que o Ibovespa. Isso, para quem olha e para quem se preocupa com volatilidade, para quem está se preocupando com a composição da carteira como um todo, é relevante. Acaba que as tuas surpresas são menores, a tua necessidade de se proteger, e te permite colocar mais risco na carteira, ou seja, aproveitar mais os ativos que performam, porque eles não fazem a cota do plano, a cota da carteira balançar tanto. Olhando no curto prazo, então, fechamento de junho, a gente teve o Small Caps performou 7,2 aproximadamente, o Marlin 5,5 e o Ibov 4,1. Na janela de 12 meses, o Small Caps está bem acima do Ibovespa, está 48%, o Ibovespa está próximo dos 40%. O Marlin dividendos um pouco abaixo nos 12 meses também, ele está com 30%, ao passo que o Ibovespa está 40%. No ano, no entanto, a gente vem, para quem está acompanhando aqui, a cada mês fechando esse gap. A gente sai de uma janela que foi ruim no passado, e esse ano, inclusive, grande parte da performance está sendo uma correção daquilo que nos fez ficar para trás do Ibovespa nos últimos anos. Então, update de carteira. Aqui no dividendos, a gente tem uma redução da posição em Ambev. Então, na nossa visão, a estratégia da empresa hoje não condiz com uma estratégia de distribuição de dividendos. E a concentração principalmente em carteiras de instituições financeiras, que a gente acha que vão ser agressivas e vão performar, ter uma alta performance
bem positiva, dado o cenário de crédito, dado que crédito e os bancos vão performar antes do resto da economia, e dado que o mercado está muito saudável, então o índice de inadimplência está muito baixo, então instituições financeiras como as principais apostas que a gente tem, diversificados. Então tem desde bancos muito grandes até bancos médios, e os setores mais defensivos, que são típicos e bem característicos da carteira de dividendos, de geração e transmissão de energia elétrica e distribuição. No caso, a gente tem distribuição tanto de energia elétrica no Ceará e na Bahia, quanto distribuição de água e saneamento aqui no Paraná. Então, são setores mais defensivos. A carteira de dividendos, em geral, ela é mais defensiva. Então, esse ano a gente está tendo uma performance bem acima do Bovespa, apesar da euforia que o Bovespa está performando tudo, por alguns papéis específicos que nos trouxeram rentabilidade. Se a gente olhar para o último mês, condiz com se olhasse para o ano, inclusive, que a principal contribuição de retorno foi Qualicorp. Qualicorp, que no ano passado foi um dos principais motivos pelos quais a gente não performou tão bem quanto poderia. Apesar de ter performado bem, Qualicorp teve aquele evento, foi logo depois da gente montar a posição, e agora já recuperou. Então, a razão pela qual a gente ficou para trás no ano passado tem sido a correção daquilo, e a gente aproveitou e aumentou a exposição, inclusive, quando ficou mais barato, a razão pela qual a gente está performando muito bem esse ano. Então, de volta, só no ano de 2019, nesses primeiros 6 meses, o dividendos acumula 20,5% de rentabilidade. Passando para a carteira do Small Caps, a gente tem 2 empresas novas que a gente está terminando de montar a posição. Mês que vem a gente já vai abrir a carteira de volta. É muito incomum a gente não abrir 100% da carteira, nesse caso em específico, porque são papéis com baixa liquidez, e a gente está prezando pelo bem dos cotistas aqui, montar a posição antes de divulgar quem são esses nomes. Apesar disso, esses 2 nomes têm performado muito bem. E quando a gente olha na rentabilidade só desse último mês, nos faz querer cada vez mais poder falar para todo mundo que papéis são esses, porque eles estão já mostrando resultados. Mas foram a principal contribuição esse mês. Das outras, o fundo acumula 20,3%, bem acima dos 15% da bolsa. Small Caps no ano está número 1 da indústria. Então, pegar os Small Caps enquadrados, o nosso fundo está no topo, acumulando mais de 20% de volta, contra uma rentabilidade de 15% da bolsa. E com isso, pessoal, concluo. Era essa a principal mensagem que a gente queria passar. E de volta, a gente só agradece quem participou e fica sempre bem à disposição para conversar. Se quiser tirar alguma dúvida específica, quiser falar mais sobre a carteira, ou quiser falar sobre macro, a gente está aqui. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de todos e deixamos aqui, né, o convite para vocês estarem participando da nossa próxima conversa que acontece no mês que vem. Mais bons negócios a todos.